Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que, se não me falha a memória e os registros, eu devo ter falado no início de ano, há uns 3 anos atrás. Isso me veio muito forte. Eu tinha planejado outra coisa para falar hoje, mas eu senti o Senhor me incomodando muito essa manhã a respeito de mexer nesse assunto. E eu quero compartilhar com vocês um princípio que eu vou chamar de como atrair a bênção de Deus. Deuteronômio, capítulo 28. Eu quero que a gente leia a partir do versículo 1. Provavelmente nós vamos ler aí até o 14. Deuteronômio, capítulo 28, do 1 até o 14. A palavra de Deus diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. O Senhor te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servires. Amém. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor nos dê entendimento espiritual. Deus, nós queremos a compreensão da Tua palavra, não só no nível racional. Nós queremos a compreensão e o entendimento, ó Deus, que vem pela operação do Teu Espírito, iluminando os olhos do nosso espírito, do nosso homem interior. Porque nós queremos, ó Deus, que a Tua palavra encontre lugar nas nossas vidas. E nós clamamos que nesta manhã possamos ouvir, não só com o ouvido natural, mas possamos de fato nos abrir para o Teu preceito, para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Eu preciso parar de fazer essa pergunta, porque de vez em quando tem um engraçadinho que diz posso, em vez de só responder o amém, né? Mas eu quero falar, querido, sobre esse princípio. Eu sei que quando a gente dá o tema primeiro, como atrair a bênção de Deus, o tema é muito mais encorajador em si do que propriamente a palavra que eu vou compartilhar. Mas eu creio que é desejo de Deus nos abençoar. De vez em quando nós começamos a falar a respeito da nossa motivação de buscar a Deus, e eu tenho falado muito que a nossa ênfase em buscar o Senhor deve ser principalmente por causa daquilo que Ele é, e não apenas por causa daquilo que Ele faz. Mas quando nós começamos a corrigir as atitudes, a motivação da busca, algumas pessoas parecem, às vezes, querer sair do extremo, onde a gente vê gente, muitas igrejas por aí, que parece só buscar a Deus por causa da bênção. E tem gente que começa a querer ir para o outro extremo, onde parece quase que Deus já não é mais abençoador. Mesmo quando nós focamos, querido, em primeiro lugar o que Deus é e não só o que Ele faz, a gente precisa entender que Deus é abençoador. Abençoar não é apenas
uma ação de Deus, não é apenas algo que Ele faz. É uma extensão de quem Ele é. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia diz que Deus é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Então nós servimos a um Deus abençoador. Nós servimos a um Deus que quer nos abençoar. Vira para a pessoa ao seu lado e fala: Deus quer mais te abençoar do que você mesmo quer ser abençoado. Ficou meio estranha essa frase, né? Vamos reformular. Fala para ele: Deus quer te abençoar mais do que você mesmo quer ser abençoado. Agora, o importante para nós, querido, não é tentar estabelecer a doutrina, se Deus abençoa ou não. Eu, às vezes, realmente me preocupo de ver pessoas que parecem só pregar a bênção, mas o problema não é que eles estão apresentando a bênção, o problema é a forma como eles estão barateando o caminho para a bênção. Eu creio na importância de entendermos uma atitude de fé, porque a fé é a forma através da qual nós recebemos aquilo que Deus tem. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Tudo que nós recebemos de Deus é uma manifestação da graça dele. A maneira como Deus libera, né, é através da sua graça, mas a maneira como nós recebemos é pela fé. No entanto, há uma atitude que precisa estar ligada à fé, que é a atitude de obediência. E eu creio, querido, que quando o assunto é a bênção de Deus, a gente não precisa viver correndo atrás da bênção. Porque tem muita gente que corre atrás da bênção. Na hora da necessidade, né, ou como diz aquele ditado popular, quando a água bate na região lombar, no púlpito a gente não fica tão à vontade, né, para falar de outra forma do traseiro. Mas quando a água bate na região lombar, alguns se despertam, vão buscar Deus. Eu acho muito triste, querido, e infelizmente nós vemos isso ao longo da Escritura, e o próprio Deus sabe que essa é uma forma de corrigir e chamar a atenção do seu povo. No livro de Ageu, você vai ver Deus dizendo: fui eu que impedi a bênção de vir sobre vocês, e ainda assim vocês não se arrependeram. O que ele está dizendo? Eu estava tentando dar presta atenção para ver se vocês acordam com a ausência da bênção e lembram de me buscar. Mas Deus não quer ser buscado, querido, apenas por causa da bênção. Deus, Ele espera que a gente possa de fato amá-lo de coração, buscá-lo de coração, atraído por quem Ele é. Mas Ele é um Deus abençoador. Agora Deus já estabeleceu um caminho para a bênção. A verdade, querido, é que eu e você não precisamos correr atrás da bênção. Se a gente fizer a coisa do jeito de Deus, a bênção é que vai correr atrás da gente. É exatamente isso que Deuteronômio 28 está dizendo. O Senhor diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ele não fala nem só de ouvir, ele diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ele diz: tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, não é alguns, todos os teus mandamentos. O texto diz: o Senhor te exaltará. O versículo 2 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão essas bênçãos. Para a bênção alcançar, é porque é ela que está correndo atrás de você. E depois, no versículo 13, o texto diz assim: se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Todas essas bênçãos virão se obedecer. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno. Então, o caminho que Deus estabeleceu, querido, para a bênção, tem a ver com essa postura e com esse posicionamento de obediência. Eu não quero anular a graça de Deus que se recebe por meio da fé. Mas eu quero tentar fazer com você uma relação entre a obediência e a fé. Porque a fé, querido, ela não tem apenas uma confissão. Nós sabemos que a fé, ela tem uma confissão, porque a gente tem que crer no coração e falar com a boca. Mas de acordo com o livro de Tiago, a fé tem obras. Ela nos leva a ações, ela nos leva a uma conduta. E nós não podemos desassociar essa expressão visível da fé, que é a obediência. O Novo Testamento fala por várias vezes que nós fomos chamados à obediência da fé. Essa fé, querido, que usamos para receber algo de Deus, ela exige de nós uma obediência. Até porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é que aviva a fé, mas eu decido não andar na palavra de Deus, que tipo de fé é essa que eu estou esperando manifestar? Então nós precisamos compreender que há uma forma de atrair a bênção de Deus. A gente não precisa correr atrás dela, ela pode correr atrás da gente. De acordo com o dicionário, o verbo atrair significa trazer para si, fazer aproximar-se. A gente poderia dizer que isso é o mesmo efeito que o ímã tem sobre o metal, ou que a flor tem para a abelha. Eu me lembro
há muitos anos atrás, eu, com a carteira de motorista recém-tirada, na inocência do meu coração, fiz uma conversão no meio da quadra, em vez de fazer na esquina. E estava passando um policial de moto. Eu só esperei ele passar, obviamente, dei passagem a ele, e fiz a conversão ali, né? Entrei na frente de um portão, dei a ré, virei, e logo que eu saí, ele já parou a moto e voltou. Ele bateu no meu vidro, eu abri, ele falou, sério que você vai fazer isso na minha frente? Eu falei, fazer o quê, senhor? Ele diz, uma conversão no meio da quadra. Você não aprendeu na autoescola que você tinha que fazer isso na esquina? Eu falei, olha, sinceramente, não me lembro dele ter dito isso, não. Ele disse, isso é a mesma coisa que balançar a flor na frente da abelha, meu senhor, ele dizia. Eu falei, olha, se o senhor não gosta de flor, eu não vou mais balançar na sua frente. Toda vez que eu falo da abelha e da flor, eu lembro daquele policial. Eu dou graças a Deus que o coração dele foi aplacado. E me deu uma segunda chance. Mas há algumas coisas, querido, que elas servem de atrativo. E eu quero dizer para você que a obediência, querido, ela é um atrativo. A obediência, ela tem esse poder, né, magnético de atrair a bênção de Deus. E nós precisamos aprender a andar em obediência, e nós precisamos entender o peso e a importância que isso tem. Jesus diz em Mateus 28, ide por todo mundo, peguem o evangelho, diz, façam discípulos das nações, e diz assim, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Nós fomos chamados, querido, para viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus. Você pode dizer amém? E esse é o chamado primário, querido. Eu tenho entendido pela palavra de Deus, abre comigo em Jeremias capítulo 7, que mais, até mesmo mais do que a adoração, o que Deus mais espera de nós é a obediência. Em Jeremias, no capítulo 7, a partir do versículo 22, Deus diz assim, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então Deus está dizendo, a primeira coisa que eu pedi, e quando a nação de Israel sai do Egito, querido, e para no Monte Sinai, essa é a palavra que Deus deu. No início você não vê Deus falando sobre a adoração que foi instituída depois. Mas Deus diz, eu quero que vocês sejam um povo que obedeçam a minha voz. O chamado primário de Deus, querido, para nós envolve isso, porque uma adoração que não é respaldada por obediência, ela não tem valor também diante de Deus. Abre comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 7. Jesus citando o profeta Isaías, ele diz, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Versículo 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Olha o que Jesus está dizendo. Isaías falou direitinho quando profetizou sobre vocês. Jesus está meio que dizendo para ele, se tem uma geração que se encaixa no cumprimento dessa profecia, vocês. Exatamente vocês. Ele diz, vocês me adoram, me exaltam, me honram com os lábios, mas ele diz, o coração está longe. E Deus está dizendo, o que eu esperava não era formalidade de culto. Deus diz, o que eu esperava de vocês era um coração próximo. E o que ele mostra, querido, é que a proximidade de coração, ela é determinada por uma disposição de andar em obediência ao que Deus disse. Ele diz, vocês não guardam os meus mandamentos, vocês anulam isso. É por isso que a adoração de vocês é em vão. Nós precisamos entender, querido, que a adoração tem o seu lugar, eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Mas, em primeiro lugar, o chamado primário que nós recebemos é para que a gente ande e viva em obediência. E nós vamos ver na Bíblia repetidas vezes que esse é o fator determinante da bênção. Abre comigo Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Do versículo 15 até o 19. O Senhor diz assim, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la.
Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus diz, eu pus dois caminhos diante de vocês. Um deles é um caminho de vida, um caminho de bênção. Ele diz, o outro é um caminho de maldição, um caminho de morte. Ele diz, se você me obedecer, vai andar na vida e na bênção. Se me desobedecer, vai andar na morte e na maldição. Ponto final. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não precisamos exercitar a fé. Mas eu estou dizendo que uma atitude de desobediência, ela anula qualquer fé. E nós temos um caminho claro que Deus estabeleceu, através do qual nós podemos entrar na bênção de Deus, ou atrair, fazer com que a bênção de Deus corra atrás de nós. Eu sei que às vezes a gente começa por esses textos do Velho Testamento, já tem uns... no Novo Testamento não tem mais essa ênfase. Como não? Em 1 Coríntios 16, 22, Paulo diz assim, se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. A palavra anátema é maldito. Ele está dizendo, se a sua relação não é baseada em amor, que é o maior de todos os mandamentos. Quando perguntaram para Jesus qual é o principal, qual é o primeiro mandamento, o Senhor diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Paulo escreve e diz, se alguém não ama o Senhor, maldição, não vai andar debaixo de bênção. Porque a bênção, querido, ela está relacionada com uma atitude de obediência. Você pode dizer amém? Em Hebreus, no capítulo 6, vamos ler um outro texto que fala de bênção e maldição no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 6, versículos 7 e 8. A Bíblia diz, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Se você ler os versículos anteriores, se você ler o versículo seguinte, você vai entender que o autor da carta aos Hebreus não está falando de terra. Ele está falando sobre crentes que caíram e sobre crentes que estão de pé. Então ele entra com uma alegoria falando de terra boa e terra ruim. Ele está falando de crente bom e crente ruim. Bom foi bom, né? Falar bom. E aí ele diz, aquela terra que recebe a chuva, o investimento de Deus, retém a chuva, interage com Deus, ela vai estar debaixo de bênção. Isso é evidenciado na maneira como ela frutifica. Ele diz, aquela outra, que não está correspondendo e não está frutificando, já está pertinho da maldição, a maldição está chegando. E ele diz, e o seu fim é ser queimada. Que incinerador você acha que é isso que está sendo dito? A Bíblia está falando de um lugar de condenação eterna, que é o inferno. Irmãos, não há forma da gente driblar esse princípio. Ele está por toda a Bíblia. A maneira de atrairmos a bênção de Deus é andar debaixo de obediência, é andar seguindo os mandamentos de Deus. Mas tem crente que ele fica desconfortável quando a gente fala de maldição no Novo Testamento. Não, pastor, Gálatas 3,14 diz que Cristo se fez maldição por nós, para que a gente recebesse a bênção. É verdade. Por que Jesus se fez maldição? Porque a humanidade toda, por não conseguir praticar a lei de Deus, essa é a essência da carta de Paulo aos Romanos e também aos Gálatas, ela estava debaixo da maldição da desobediência. E o Senhor Jesus veio para remover a maldição da desobediência e nos propor agora um caminho de obediência. A forma, querido, pela qual nós anulamos essa maldição, aceitando o que Cristo fez, é nos reconciliando com Deus, é recebendo perdão, é saindo debaixo da culpa e da condenação, mas a partir de agora, nós temos que andar e viver segundo a palavra de Deus. Porque o mesmo Novo Testamento continua falando de bênção e maldição, mesmo para quem foi perdoado. Em João, no capítulo 5, no versículo 4, depois que Jesus cura um paralítico, ele diz, ei, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que ele está dizendo? O que eu fiz na sua vida, o que eu intervi até agora, tem a ver com o que você fez diante de hoje. Se você voltar a brincar no pecado, de novo, você vai ser ferido e atingido pelas consequências do pecado. Então tem muita gente usando o discurso do livro da maldição para viver debaixo da desobediência. E isso não tem peso nenhum sobre a sua vida, querido, se você não está andando em obediência ao que Deus determinou. Alô? Balaão provou que o povo de Deus pode ser amaldiçoado.
Eu sei que a provisão de Deus, querido, é que a gente não precisa ser ferido dessa forma. A Bíblia diz, contra Israel não vale encantamento. É verdade. Quem que falou isso? O próprio Balaão. Ele não conseguia ferir nem amaldiçoar o povo. Mas diz a Bíblia que ele deu um conselho depois para Balaque. Vamos fazer esse povo pecar contra Deus. Porque se a gente fizer eles pecar contra Deus, o mesmo Deus que agora está protegendo, que não deixa a maldição e o encantamento entrar, é esse mesmo Deus que vai julgá-los depois. E foi o que aconteceu. Então, se há um lugar, querido, no qual eu e você vamos desfrutar a bênção, esse lugar, ele começa por uma atitude de obediência à palavra de Deus. Você pode dizer amém? Agora, em segundo lugar, como extensão dessa visão de obediência, eu creio que nós precisamos entender o lugar da devoção, o lugar da adoração. Ela não pode substituir a obediência, mas quando ela vem como uma extensão da decisão de obediência. Pense em algo poderoso. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. A Bíblia diz no versículo 10, que Davi não quis retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi. A Bíblia diz, mas ele a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E o texto diz assim, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. A Bíblia diz, e o Senhor o abençoou, e toda a sua casa. Versículo 12, então avisaram Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Eu olho para essa figura de uma maneira assim, muito especial na Bíblia. Porque a arca, querido, figurava a presença de Deus. Era o lugar da manifestação da presença de Deus. O Senhor diz a Moisés, quando deu instrução de como construir o tampo, o propiciatório da arca, o Senhor diz, ali virei a ti e falarei contigo. Eu fico me perguntando se a afirmação dos salmistas, que o Senhor está entronizado entre os querubins, veio de alguma visão que estiveram do céu da glória, ou se era o entendimento da presença de Deus que se manifestava no meio dos querubins da arca. Ou se eles entendem que aquilo é a mensagem de como a coisa funcionava exatamente nos céus. Mas a verdade é que quando a arca levantava, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e sejam dispersos diante de ti os teus inimigos. Quando a arca repousava, ele dizia, volta, Senhor, para o lugar da tua habitação. Ela era o símbolo da presença de Deus. E a Bíblia diz que a casa de Obed-edom foi abençoada a partir do momento que acolhe a arca. Irmãos, nós precisamos entender a obediência e nós precisamos entender o que vem como uma extensão, uma consequência da obediência. Uma visão de cultivar essa presença de Deus. É algo poderoso e determinante para liberar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém? Quando falo bênção, querido, eu não estou falando só sobre bênção material. Não estou falando apenas de Deus trazer provisão, de te ajudar a alcançar sonhos no nível material, de você, na sua carreira profissional, nos seus ganhos. A gente precisa pensar muito além disso. Entender a bênção de Deus se manifestando em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ver a bênção de Deus sobre o ministério, sobre a vida espiritual, sobre a casa, sobre a família, sobre o corpo, sobre a saúde. A bênção de Deus, ela é muito abrangente. E eu aprendo, não apenas com esse texto, mas em vários princípios bíblicos, a importância de cultivarmos a presença de Deus. Eu creio que a gente pode falar desde o devocional diário. Irmãos, todo cristão precisa entender a importância de se relacionar com Deus dia a dia. Eu não consigo entender uma pessoa que acha que vai viver uma vida de relacionamento com Deus forte, uma fé firme, e que quase nunca pega na Bíblia para ler. Que não tira tempo com Deus pessoal de oração. Tanto para adorar, para bendizer o Senhor, como para clamar a Ele. Se você olhar a oração modelo que Jesus nos ensinou, se Ele diz, o pão nosso de cada dia dá hoje, quer dizer que a oração tem prazo de validade, ela dura o dia. No dia seguinte, você tem que orar pelo pão do outro dia. No outro, pelo pão do outro dia. É o mesmo princípio que a gente aprende com o maná, provisão diária. Com a forma como Deus visitava o primeiro casal no Éden, dia após dia. Em 2 Coríntios 4, Paulo diz ainda que o homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia. A renovação é diária. Mas alguns tentam viver de renovação semanal, mensal.
Tem uns que renovam só na ceia. E olhe lá. Nós precisamos cultivar a presença, seja através do devocional, seja pela prática, querido, do culto em família. Eu queria que você só lesse um texto comigo, Atos 21, 5. Atos 21, 5. O texto diz assim: passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E ali, ajoelhados na praia, oramos. Lucas, nesse detalhe que ele está dando da viagem, ele mostra a visão, mesmo sem ser um culto de celebração pública. Ele mostra a visão que eles tinham de, ao determinar ter um tempo de oração. A Bíblia diz que esses homens vieram acompanhados, cada um da sua mulher. Também gosto dessa frase, cada um com sua mulher. Porque, de acordo com o ensino bíblico, cada marido tem que ter uma mulher só. Essa hora que, se os homens não falam, pelo menos as irmãs deviam dizer amém, né? Cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E a Bíblia mostra, querido, ali um momento de culto, de oração, de intercessão, que eles praticavam em família. Eu creio que não apenas a gente tem que ter a visão de procurar estar adorando a Deus nas reuniões de celebração em família, mas nós precisamos alimentar isso, querido. Ter uma visão. Eu lamento quando alguns pais, eles acreditam que os filhos precisam de algumas coisas que eles não. Que os filhos precisam ir para as células de adolescente, de jovem, né? Mas eles não. Ou alguns que vão e acreditam que os filhos é que não precisam disso. Gente que na hora de vir para o culto, não, eu vou deixar meu filho com alguém. Querido, a gente tem procurado sempre, obviamente, tentar ter o mínimo de ordem aqui dentro. No último culto, o terceiro culto nosso, que ainda não temos ministério infantil, a gente tem um telão e a gente está pedindo para os pais, leva a criançada para lá, porque não dá para ter todos eles chorando na hora da palavra aqui. Mas nós queremos, como igreja, sempre, querido, ser um ambiente acolhedor para toda a família. E nós precisamos ter paciência com as crianças. Porque essa paciência, querido, não é requerida só aqui. Um dia desse estava voltando de viagem, de madrugada. A madrugada do sábado ia virar à noite, viajando, para estar aqui de manhã pregando. Eu estava pedindo a Deus que abençoasse meu sono. Eu sentei perto de uma mãe com criança. Uma criança que não dormia, e não deixava ninguém no avião dormir. Irmão, em todo lugar nós vamos precisar desse tipo de paciência. É lógico que às vezes dá um ímpeto de carnalidade você querer passar uma fita na boca da criança, né? Mas ao mesmo tempo você tem que repreender aquele espírito maligno que está te instigando, e você tem que dizer, eu vou viver de tolerância. A gente faz isso em todo lugar. Então, aqui ao mesmo tempo que a gente tenta dizer, pais, nos ajudem, a gente tem que pedir para os outros dizer, compreendam, né? Porque nós queremos ser um ambiente, querido, onde o tempo todo a nossa visão seja, nós vamos buscar Deus em família. Porque o altar da presença de Deus tem que ser cultivado pela família. Quando vamos a uma celebração, a uma célula, com o devocional de cada um, e também em momentos onde a família se reúne para clamar ao Senhor, para buscar a Deus. Porque quando isso vem, querido, seguido de obediência, esses elementos da oração, da adoração, eles têm um poder extraordinário de produzir impacto, de produzir resultado nas nossas vidas. Eu creio que as próprias pessoas, querido, que têm o privilégio de receber uma célula na sua casa. Eu gosto dessa figura da arca. Eu gosto, né, de pensar sobre esse prisma, que quando nós decidimos fazer da nossa casa um lugar onde a presença de Deus seja cultivada, nós estamos atraindo bênção. E isso é um princípio que nós vamos encontrando na Bíblia. Qual era o segredo de José, querido? Pensa num cara abençoado. Abre comigo lá em Gênesis, no capítulo 39. Eu não fiz a pergunta, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo aqui quer ser abençoado. Amém? Se é alguém que não faz questão, você não precisa nem esperar o fim do culto, fica à vontade para sair agora. A gente só vai querer que você faça que nem Esaú fez com Jacó. Transfira aquilo que não te interessa para um de nós. Porque a gente quer tanta bênção, se puder, a gente pega a nossa parte e a sua. Gênesis 39, versículo 2. O duro que se alguém precisar sair agora, vai parecer que ele não quer a bênção, né? A gente estava brincando. Gente. Gênesis 39, a partir do versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha.
E desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Irmão, pensa num cara que tinha um poder abençoador. Era José. José não era apenas próspero, ele era prosperador de quem estava em volta. Irmão, o egípcio nem temia Deus, mas conseguiu ter o cara certo para cuidar dos seus negócios. A Bíblia diz que ele começou a prosperar. Agora, por que José tinha essa graça e esse favor? O versículo 2 começa dizendo, em primeiro lugar, o Senhor era com José. Toda pessoa, querido, que cultiva essa presença de Deus, ela vai, inevitavelmente, experimentar o efeito dessa presença, que se expressa, querido, por meio de bênçãos. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter lutas e problemas. Você olha, por exemplo, para os apóstolos pregando o Evangelho. Né? Daqui a pouco está lá o apóstolo Paulo e Silas na prisão por conta do Evangelho. Eles tinham, querido, encrenca igual os outros, talvez até mais. Mas não tinha só encrenca, tinha solução, tinha intervenção. A Bíblia diz que estavam presos e lá pela meia-noite oravam, cantavam louvores. Aonde estão, irmão? Estão abençoando todo mundo. E daqui a pouco vem terremoto, abre a porta da prisão. Sabe, eu e você não vamos ser o tipo de gente que entramos no lugar onde não existe mais problema. Mas vem o que vier, querido, quando a presença de Deus está conosco. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida e na vida de quem estiver perto. O Salmo 84, falando sobre aquele que cultiva a presença de Deus, diz, passando pelo vale árido, faz dele um lugar de bênçãos. Quando nós cultivamos a presença de Deus, nós temos o poder de mudar aquilo que está à nossa volta. Até mesmo no lugar árido, nós vamos começar a provocar a abertura de fontes. E nós precisamos acreditar, querido, que Deus está dizendo que as coisas são dessa forma. E se eu e você aprendemos a cultivar a bênção de Deus e ter a presença dele, que ele já é a maior bênção. Nós não vamos cultivar a presença porque a gente quer outra coisa. A presença dele já é o maior tesouro, mas é inevitável que ela vai trazer a reboque consigo outras coisas. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O problema da forma como muita gente está pregando o Evangelho hoje em dia é porque a maneira como estão falando sobre a bênção quase que parece que mesmo se você não levar Deus a sério, você pode ter a bênção de Deus. E com isso nós não vamos concordar. Mas agora tem um grupo, querido, do Evangelho, que por causa do extremo de um está indo para outro. Onde quase parece que Deus nunca vai fazer nada por você, que você tem que passar essa vida toda vivendo só que nem prego, levando a cabeça. Para um dia, quem sabe, se você entrar na glória, no céu, aí sim veio todo o consolo. Irmãos, nós podemos viver aqui e agora a manifestação do favor de Deus, da bênção de Deus, da intervenção de Deus. Nós nunca vamos querer colocar isso à frente. Mas Jesus disse, se colocamos o reino em primeiro, essas coisas vão nos seguir. Elas virão atrás de nós. E nós queremos experimentar quem Deus é e queremos provar o que Deus faz. Não queremos trocar uma coisa pela outra, mas queremos experimentar aquilo tudo que Deus tem oferecido. Você pode dizer amém? Em Atos, no capítulo 7, no versículo 9, quando Estevão está fazendo menção de José, ele destaca, porque o Senhor era com ele. O que é mais falado sobre José, querido, é que o Senhor era com ele. Agora, vamos procurar os indícios na vida de José do que nós estamos falando. José era alguém que obedecia o mandamento de Deus? Sim. Quando a mulher de Potifar, e um cara, querido, com aquela esposa naquela época, onde o casamento não tinha a ver com me apaixonei por você. Os caras conseguiam as melhores mulheres, é quem tinha as melhores posições e as melhores riquezas. Então vamos imaginar que além de tudo isso, ele ainda tinha o poder de usar toda a melhor ciência de cosméticos que os egípcios já tinham na época e dar aquele trato. Como diria nosso amigo Cláudio Duarte, pensa numa dona bem cuidada. José, que ele não rejeitou a mulher de Potifar porque não era interessante. Porque eu acho engraçado. Tem alguns irmãos que lidam com algumas coisas, dependendo de quem está na frente, ou se eu me guardo da tentação, dependendo de quem aproxima, eu te repreendo, Satanás. Fica engraçado. Essa é a tentação, aquela é o cão. Mas José, querido, ele decide colocar acima de tudo, em primeiro lugar, o mandamento de Deus. Irmão, vamos imaginar o sentimento de José, vendido como escravo de forma injusta. Tudo o que Potifar está recebendo é a bênção de Deus por causa dele, mas ele não é dono de nada. Tenta se colocar no lugar dele, se não dá para passar aquele tipo de sentimento, essa bênção, isso tudo era para ser meu, eu não tinha que ser escravo de ninguém.
Eu acho que alguns iam dizer até, Deus me fazendo justiça. Mas tem gente, querido, que decide andar na palavra de Deus, em obediência a Deus, acima de tudo. E quando ele diz para a mulher de Potifar, ele diz, seu marido não me vedou nada nessa casa, a não ser a você. Ele não está só dizendo, eu tenho que obedecer o meu senhor, o meu dono terreno. Ele diz, como cometeria eu esse pecado contra Deus? A consciência de José, eu cultivo uma presença. E eu não vou macular essa presença. Irmão, na hora que você estiver diante da possibilidade de fazer alguma bobagem, lembra da presença, que é o seu maior tesouro, que você não quer afastar. Porque as pessoas normalmente erram, querido, porque acham que não tem ninguém vendo. Aliás, uma das definições de caráter é o que você é quando ninguém está olhando. A Bíblia diz que Moisés, antes de matar o egípcio, olhou para um lado e para o outro. Porque você acha que tivesse uma galera assistindo, ele tinha feito? Ele precisava ter a certeza, não tem ninguém vendo. Eu acho que quem vive debaixo dessa consciência de cultiva a presença, sabe que o Senhor está ali. E ele diz, eu não quero ferir, eu não quero afastar essa presença. A razão de andarmos em obediência tem muito a ver com o amor que nós temos por essa presença que nós queremos cultivar, a presença do Senhor. E a gente vê isso em José. Para terminar, a gente precisa entender por que Deus quer nos abençoar. Porque a forma como as pessoas hoje parecem estar correndo atrás dessa bênção, reflete não só a motivação errada, mas faz com que elas se tornem um recipiente errado da bênção de Deus. Em Gênesis 12:3, Deus diz para Abraão assim, eu te abençoarei, mas ele não para aí. E diz, eu farei de você uma bênção. Deus não quer apenas que você seja alguém abençoado. O propósito da bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre nós, é fazer de nós abençoadores. Nós não podemos apenas pensar em como atrair a bênção de Deus, sem entender o propósito da bênção de Deus. Fala para alguém ao seu lado, fala, Deus não quer apenas te abençoar. Fala, Ele quer fazer de você um abençoador. Irmãos, em Efésios 4:28, e a gente cita bastante esse texto, volta e meia estamos falando disso. Paulo diz, aquele que antes furtava, antes da conversão, agora não furte mais. A Bíblia mostra que tem que ter uma mudança, um reajuste dos padrões na nossa vida quando nós nos convertemos. Ele diz, antes trabalhe. Ele diz, você quer gerar riqueza? Não vai ser com apropriação indébita, você vai gerar isso trabalhando. A Bíblia diz, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. Porque os nossos ganhos, querido, como gente que ama, que teme o Senhor, precisam ser ganhos honestos. Pelo amor de Deus, diga amém. A Bíblia diz, fazendo com as mãos o que é justo. E aí o texto diz assim, para que tenha o suficiente para si, e para socorrer ao necessitado. Irmão, Deus não quer dar só o que eu e você precisamos. Alguns de nós, malemar, conseguimos ter o que a gente precisa. Eu não consigo acreditar que Deus quer dar só o que eu e você precisamos. Deus quer que eu e você possamos transbordar na vida de outros que têm necessidade. Porque o propósito da bênção, querido, é fazer de nós abençoadores. A razão pela qual Deus quer que eu e você estejamos bem supridos e abastecidos, não é só por causa de nós, mas é por causa daquilo que Ele quer fazer através de nós, através das nossas vidas. No livro de Provérbios, se for rápido de endereço, abra comigo lá. Provérbios, no capítulo 19, no versículo 17, a Bíblia diz assim, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Irmãos, sempre que eu e você enxergamos o necessitado, a Bíblia diz que nós estamos fazendo um favor a Deus. Porque o Deus que quer suprir o necessitado, Ele usa pessoas como eu e você. E quando eu e você disponibilizamos o que Ele nos confiou, Deus está dizendo, você tem crédito comigo. Você fez o que eu queria fazer. Então é como se você tivesse me emprestado para eu socorrê-lo. Você tem crédito, eu vou fazer por você. No livro de Ezequiel, abre comigo lá, Ezequiel, capítulo 16. Alguns anos atrás, eu fiquei chocado lendo esse texto, porque eu pensei, eu nunca tinha visto ou enxergado isso antes. Ezequiel 16, versículo 49. Deus diz assim, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Todos nós sabemos que o pecado de Sodoma mexeu tanto, criou tanta repulsa, até no próprio Deus, que Deus julgou a cidade de Sodoma e também a cidade de Gomorra.
E normalmente o que nós pensamos que deixou Deus muito irado era a prática da tal da sodomia. Mas é interessante que nesse texto, querido, Deus nem menciona isso, não que ele não seja contra. Mas parece que tem coisa que aborrece mais a Deus. Versículo 49, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Pensa numa coisa, querido, que machuca o coração de Deus. É quem anda em prosperidade e não se importa com os outros. Porque a razão, querido, para se viver essa bênção, essa prosperidade, é sempre que a gente transborde, não apenas que a gente retenha. Eu vivo falando que o conceito de prosperidade está sendo pregado hoje em dia é errado. O que faz com que as pessoas achem que tem que ser uma represa, ela tem que reter cada vez mais para si. E nunca está bom, a pessoa quer cada vez mais. O plano de Deus para mim e para você, querido, não é sermos represas. O plano de Deus é fazer de mim e de você como um leito de um rio. Água entra, água sai, mas nunca vai parar de entrar e nem tão pouco de sair. O propósito de Deus é que a gente tenha uma visão, querido, de não segurar isso só para a gente. É só você olhar isso em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Primeiro, no versículo 2, ele diz, nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe Deus porque não busca. Depois ele diz assim, pedis e não recebeis. Tem gente que busca e não chega a lugar nenhum. Aí Tiago diz assim, capítulo 4, versículo 3, pedis não recebeis porque pedis mal. O que é pedir mal? A definição está no versículo. Para esbanjardes em vossos próprios deleites. Deus está dizendo que o cara que está pedindo algo para ele, mas o propósito de receber aquilo é segurar feito criança, dizer, isso é meu, é só meu e ninguém toca. Diz que Deus já vai dar uma olhada lá de cima e dizer, ih, eu na minha cabeça imagino até dizendo, perdeu o playboy. Não vai produzir resultado nenhum, porque qual é o propósito de Deus te abençoar, querido? Não é apenas fazer você de forma egoísta celebrar a bênção. O propósito de Deus é fazer de você um canal. Então há muita coisa que a gente tem que ajustar, porque correr atrás da bênção, querido, não é o que Deus propôs. Deus disse que a bênção pode correr atrás de você. Mas nós não podemos negar que Deus quer abençoar. Agora também precisamos entender que se andarmos em obediência e cultivarmos a presença, qual é o motivo pelo qual a bênção vem? Porque o cara que está indo a Deus, querido, na presença de Deus para pedir, não consegue receber, ele está anulando isso por conta do propósito. Eu acho que nós temos crentes que estão andando em obediência, estão até cultivando a presença. Mas enquanto não mudar o coração, talvez não vão ver uma expressão maior da bênção. Irmão, eu não consigo ver nada lendo sobre José, que ele estava preocupado que aquela bênção que estava caindo não era dele. Ele vai para a cadeia, irmão. Ele está abençoando as pessoas em volta. E quando ele é tirado da cadeia e assume o lugar que Deus tem para ele, é porque somente alguém com a visão de abençoar podia ocupar aquele papel. Qual era o plano de Deus? Que ele não era apenas enriquecer o faraó, mas era usar o faraó para suprir o resto da humanidade, preservar a linhagem do próprio José. Agora, se nós temos uma pessoa, querido, que está disputando só aquilo que é seu, focada só em si, e a gente percebe isso quando José encontra seus irmãos e diz, ei, vocês intentaram mal contra mim, deixa para lá, Deus tinha um plano maior. Eu vou cuidar de vocês, eu não vou me vingar, eu vou suprir, vou sustentar vocês para que não morram. É aí, querido, que você vai vendo o coração das pessoas sobre quem a bênção é liberada. Eu não sei você, querido, mas eu quero ser esse imã espiritual que atrai a bênção de Deus. O propósito é sempre repartir. Em Marcos 5, o que Jesus disse para aquele ex-endemoniado gadareno? O Senhor disse para ele, ele corre para Jesus e diz, me deixe contigo. Jesus disse, tem uma ideia melhor. Vai e anuncia aos teus tudo quanto Deus te fez e como teve misericórdia de você. Irmão, porque eu e você fomos salvos. Tem bênção maior do que essa? Me diga aí, tem bênção maior do que essa, sim ou não? Não. Mas por que você fomos salvos? Para repartir a bênção da salvação com outros. Agora, eu estou falando, querido, que o propósito da bênção é repartir. Aí você até pensa, eu vou dar algum dinheiro para alguém. A primeira coisa que eu e você tínhamos que pensar é, nós vamos repartir a salvação. A maior bênção que Deus nos deu. Essa é a primeira coisa que eu e você tínhamos que viver para repartir. Não é de vez em quando dizer, vou aplacar minha consciência, Deus mandou, preciso pregar para alguém. A gente precisa viver com esse coração de dizer, eu quero repartir essa bênção. Mas não é só quando a gente evangeliza.
Em 2 Coríntios 1,4, Paulo diz, com a mesma consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Deus interviu numa área da sua vida, você tem autoridade para socorrer as pessoas nessa área. E a gente precisa repartir a consolação que Deus nos trouxe e levar isso para outros. Amém? Eu creio que a gente tem que ajudar, querido, em tudo aquilo que nós já fomos abençoados, nós temos que ajudar os outros. Em Tito 2, de 3 a 5, Paulo diz, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos, seus filhos, a serem boas donas de casa. Você cresceu em algo, querido, foi abençoado, ajude os outros. Prosperou nos seus negócios, ajude os outros. Ajude os outros a crescer. Nós, como igreja, querido, temos uma visão. Eu era assim muito novo, estava no primeiro ou segundo ano meu como pastor. Então nós estamos falando de provavelmente 20 anos atrás. E eu vi um homem de Deus que eu admiro muito. Nós já o homenageamos aqui, chegamos a publicar a biografia dele, pastor Jack Chisler. No início desse ano, ele passou a glória com 90 e tantos anos de idade. Eu vi ele fazendo uma exposição de porque Moisés determinou que aquelas 2,5 tribos, que antes do Jordão, possuíram a sua herança primeiro, antes do restante das outras tribos. Por que ele diz algo específico para eles? Diz, olha, vocês possuíram primeiro, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão atravessar o Jordão e vão ajudar as outras tribos que ainda não têm herança, a conquistar a herança delas. Todos aqueles que já conquistaram a sua herança, deviam ter uma mentalidade de dizer, eu vou ajudar os outros a chegar onde nós chegamos. É por isso que dificilmente nós vamos ter um culto, a não ser um evento muito especial, onde você vai ver todos os pastores da casa presentes. Porque nós temos uma visão de estender a mão e dizer, nós vamos ajudar as outras igrejas a alcançar o que nós alcançamos. Assim como tem outros que estão nos ajudando a alcançar o que eles já alcançaram. A gente precisa viver com essa mentalidade de que a bênção deve ser repartida em todos os níveis. Você pode dizer amém? Se você estiver anotando, isso está em Josué capítulo 1, de 12 a 15. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. Para concluir, querido, eu creio que se o fator determinante da bênção é a obediência, a gente precisa decidir manter o alto nível de compromisso com Deus. Levar Deus a sério é uma decisão. E a gente tem que tomar essa decisão. A gente também precisa entender a importância de buscar sempre ao Senhor. E a motivação da busca, querido, não é necessariamente o que Ele faz. É principalmente o que Ele é. O que Ele faz é um efeito colateral, uma consequência inevitável. Mas a gente também precisa entender o propósito. Eu vou levar Deus a sério, eu vou buscá-lo, eu sei o que isso vai produzir na minha vida. Eu preciso entender por que Deus quer me abençoar e por que Ele me ensinou como atrair essa bênção. Porque eu preciso ser um abençoador, você precisa ser um abençoador. Eu gostaria de te desafiar nessa manhã a tomar essas 3 decisões. A decisão de levar Deus a sério no alto nível de compromisso. Basicamente, obedecê-lo. A decisão de cultivar a presença. Não apenas ser fiel nos cultos. Não apenas ser fiel na célula. Mas tirar tempo com Deus. Por menor que seja esse tempo, querido. Se você começar a fazer isso dia a dia, você já vai ver a diferença. E eu nunca encorajo ninguém a tentar começar tirando muito tempo. Porque quem não fez nem o pouco, irmão, tem que começar pelo pouco. Descobrir o prazer disso. Firmar uma disciplina e crescer depois. Mas separe tempo para ler a Bíblia. Se você lê em média 3,5 capítulos da Bíblia por dia. Minha dica é sempre ler 3, que é o número ímpar no dia ímpar, ler 4 no dia par. Você lê a Bíblia todo ano, querido. A gente tem 20 anos de crente, nunca leu a Bíblia inteira. Podia ter lido 20 vezes, com essa cotazinha miserável por dia. Não dá para dizer que é muito. Mas a gente precisa focar. Eu vou tirar tempo para orar, eu vou tirar tempo para adorar. Eu vou estar nos cultos. Outro dia alguém me falou, não, pastor, o que eu gosto é pegar aquele cultão, sabe? Arroz e feijão, não sou tão empolgado.
falei, irmão, eu gosto de comer uma picanha de vez em quando. Mas o que me mantém vivo há 41 anos é o arroz e feijão do dia a dia, não é a picanha de vez em quando. Quantos estão entendendo? Irmãos, Deus tem dado palavras proféticas sobre nós como casa. De que como ministério Ele vai nos prosperar. E que Ele vai permitir que a gente abençoe muita gente. A gente já tem podido socorrer tantas igrejas, tantos pastores, tantos missionários. Falando em missionários, nós vamos abençoar mais 2 agora. Mas eu quero que você ore, dizendo, Deus, eu quero andar nesse lugar, nesse trilho, onde a bênção do Senhor se manifesta. E quando eu falo de bênção, querido, eu não estou falando apenas do tipo de carro que eu uso, da casa que eu moro. Eu quero pensar em primeiro lugar na família que vai morar dentro de qualquer que seja a casa. Eu quero ver a bênção de Deus sobre minha casa, sobre meus filhos. Eu quero ver meus filhos amando e buscando ao Senhor. Eu quero viver em paz com a minha mulher. Não me sentir refém de uma aliança de casamento, mas ter prazer em obedecer a Deus ao preservar aquela aliança. Eu quero ver a bênção de Deus em todas as áreas. E eu sei que eu posso atraí-lo. Outro dia alguém falou para mim, pastor, eu fico pensando se no reino de Deus não tem esse negócio de sorte, que você é meio sortudo. For tudo dá certo para você. Eu falei, olha, não é só eu, tem um monte de sortudo. Se você traçar um perfil dos sortudos, são pessoas que obedecem a Deus, que cultivam a presença e repartem o que tem. Irmão, você não vai achar um que não tem essas características, porque isso é princípio, não é sorte. Fala com Deus agora. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, nós realmente esperamos que o Teu Espírito traga compreensão da palavra, para que isso afete a forma de vivermos. Eu sei que alguns estão esperando apenas um toque poderoso num culto, achando que isso é o que define as suas vidas. E nós te agradecemos pelos momentos que o Senhor proporciona isso. Mas o que define nossas vidas é a forma como andamos nos princípios. E nós queremos vivê-los, Senhor. Nós queremos praticá-los no dia a dia. E nós clamamos a Tua graça, nós clamamos a Tua ajuda e o Teu socorro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.